Insights, o podcast do Bradesco. Essa qualidade das equipes de Saint-Gobain no Brasil. Francamente, o elemento humano é fundamental. Existe uma conexão muito forte em termos de cultura entre o Brasil e o estilo de gestão Saint-Gobain. Muitas multinacionais no Brasil, que eu diria falharam, fracassaram nos negócios aqui, foi justamente porque tentaram aqui, primeiro, não respeitar as especificidades que a gente tem no Brasil ou trataram o Brasil como um país só. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. No mundo, ela já existe há 360 anos, mas no Brasil, a francesa Saint-Gobain chegou nos anos 1930 e, desde lá, oferece um amplo portfólio de produtos e soluções em diferentes mercados. Para conversar sobre essa atuação gigante da companhia, recebemos hoje o CEO da Saint-Gobain na América Latina, Javier Gimeno. Javier, muito bem-vindo ao Insights. Muito obrigado, Priscila. É um prazer ficar aqui com vocês. Para nós também. E quem está conosco nessa conversa também é o Rafael Dota, Head de Consumo, Varejo e Industrials do Bradesco BBI. Dota, prazer te receber aqui no Insights. Obrigado, Pri. Obrigado, Javier, por aceitar o convite. É um prazer. Javier, você tem uma trajetória longa aqui no Grupo Saint-Gobain. São o quê? Pelo menos 40 anos de história aqui com o grupo? Não, está exagerando um pouco. 40 anos são muitos anos. Eu tenho 34, já são bastantes. Pode arredondar para cima. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória. A gente sabe que você passou aí por alguns anos aí por alguns mercados europeus aqui especificamente e pela Ásia. Como é que você chegou aqui ao cargo de CEO da América Latina para Saint-Gobain? Bom, como já falamos, eu comecei 34 anos atrás na Espanha. Eu sou espanhol, nasci na Espanha. Eu terminei os meus estudos e imediatamente comecei a trabalhar na Saint-Gobain. Sinceramente, eu não conhecia bem o que a Saint-Gobain era, mas consegui uma boa proposta de trabalho e comecei a trabalhar com eles. Imediatamente, a Saint-Gobain, que é uma empresa muito grande, que apresenta muitas oportunidades, me ofereceu a oportunidade de ir para a França. E já aí comecei a minha carreira internacional. Eu trabalhei 13 anos na França, 2 anos na Alemanha, mas eu acho que o salto mais relevante na minha carreira foi no ano 2010, quando eu recebi a proposta de ir para a China, para ser presidente da Saint-Gobain em Ásia-Pacífico. Um escopo geográfico muito grande, muito dinâmico, com um potencial de crescimento impressionante. Eu gostei muito da minha experiência asiática, tanto no plano pessoal quanto no plano profissional. Mas, claro, a vida é uma sucessão de etapas. E chegou o momento que eu queria experimentar coisas novas. Essa oportunidade chegou no ano 2021, quando o grupo me propôs vir aqui para a América Latina para liderar um projeto nesta região também cheia de potencial. Então, desde julho do ano 2021, estou aqui, bem contente no Brasil. Eu conhecia já o Brasil, tinha vindo bastante tempo atrás. Francamente, muito feliz, bem contente. Vamos falar de tudo isso ao longo da entrevista. Que legal. E Javier, se a gente for falar aqui da história da Saint-Gobain, a gente pode dar aqui uma aula de história, né? Porque é uma empresa que hoje é uma grande multinacional, uma empresa de origem francesa, né? Que nasceu ali no vilarejo com o mesmo nome, o nome de Saint-Gobain. E ela foi responsável, por exemplo, pelos espelhos, né? Os famosos espelhos no corredor do Palácio de Versailles. Exatamente. Que foi construído ali nos anos de 1600. E isso é cheio de história, né? Então, se a gente fosse falar só desse pedacinho aí de Versailles, já renderia 1 milhão de histórias. Mas queria que você fizesse como se fosse assim um recap, né? Dessa origem nobre, né? da empresa. E em meio a tanta história, um pouco dessa trajetória de como chegou até os dias de hoje, quantas fábricas, né, tem ao redor do mundo, as principais marcas que compõem o portfólio da Saint-Gobain no Brasil e um pouco de grandes números, né, tamanho de vocês aqui na América Latina. Perfeito.
Bom, como você falou, somos uma empresa muito longeva. A Saint-Gobain foi criada no ano 1665. Então, o ano que vem, estamos cumprindo 360 anos de história. Uma história, eu falaria, de bem sucedida. A origem da empresa é muito nobre, porque naquela época a França tinha muito interesse em desenvolver uma tecnologia própria de espelhos. Os espelhos naquela época eram a tecnologia mais avançada em termos de materiais de construção. Os melhores especialistas moravam em Venecia. Então, a França decidiu investir na criação de uma empresa para ser concorrentes dos vidreiros venecianos. Essa é a origem de Saint-Gobain. Depois da criação, a Saint-Gobain começou um desenvolvimento muito rápido, primeiro na Europa, chegou para a Espanha bastante rapidamente, para a Alemanha, e decidiu sair do continente europeu já ao início do século XX, chegando para o Brasil nos anos 30 do século passado. 90 anos de história do Brasil, onde nos desenvolvimos de forma muito rápida e muito positiva. A Saint-Gobain hoje é o líder mundial de matérias de construção leves e sustentáveis. Os números principais são os seguintes: as vendas anuais são por volta de 50 bi de euros, com uma margem operacional bem bacana. Quanto que a América Latina representa? A América Latina representa 10% dessas vendas. No mundo inteiro, trabalhamos mais de 160 mil pessoas, e aqui na América Latina somos por volta de 25 mil. E no Brasil, ao redor de 12 mil empregados de Saint-Gobain neste país. Estamos operando quase 1.000 fábricas no mundo inteiro, 100 na América Latina e 61 fábricas operando aqui no Brasil, que tem sido historicamente um país muito importante para Saint-Gobain, e que ainda representa uma parte muito relevante em termos de vendas e de rentabilidade. E vocês ainda fazem espelhos? Ainda fazemos, mas aquele produto que foi a origem da empresa hoje apenas representa 0,1% claro, de nossas vendas. O portfólio hoje é enorme, né? Exatamente. Como você falou, queremos ser os líderes mundiais de construção leve e sustentável, com uma gama de produtos e soluções muito ampla e muito profunda. Então, aí o vidro é uma parte importante, os espelhos um pouco menos, mas temos desenvolvido uma gama muito grande para levar para a construção civil um conjunto de sistemas e soluções completo. Javier, acho que um ponto aqui relevante, né? A Saint-Gobain atende aí diversos segmentos e setores, né? Passa pela indústria, o segmento aqui de construção, mobilidade, e a gente notou aí recentemente um foco muito grande no mercado latino-americano, onde a gente está, obviamente, presente, e asiático. Queria que você falasse um pouco das suas perspectivas com relação a esse mercado, ao Brasil especificamente, como é que você vê aqui as oportunidades de crescimento, e a gente já mencionou aqui da relevância da América Latina, mas hoje, perante os demais países, o que o Brasil representa para o grupo? Bom, eu diria que a América Latina, o Brasil, apresenta um potencial de crescimento muito importante para o grupo. E já agora é uma realidade importante. O Brasil, em termos de vendas, em termos de faturamento, é o país número 5 da Saint-Gobain, do universo Saint-Gobain. E também fica nas primeiras posições em termos de rentabilidade, em termos de desempenho. A Saint-Gobain tem um projeto muito ambicioso aqui na América Latina e no Brasil. Por que existe esse potencial tão grande? Basicamente por 3 razões. Primeiro, por razões demográficas. O Brasil é um país de 220 milhões de habitantes com uma taxa de natalidade, se fala, alta. E com um percentual da população ainda pequeno em termos de classe média, o que quer dizer que nos próximos anos as classes médias brasileiras vão se desenvolver muito mais rapidamente do que em outros países como os Estados Unidos e a Europa. Segunda razão é que o tipo de produtos que a Saint-Gobain está levando para o mercado
tem na América Latina no Brasil ainda uma taxa de penetração muito baixa. Vou te colocar um exemplo. Uma de nossas linhas de produtos mais importantes é o drywall. O drywall, o consumo per capita no Brasil é apenas 0,7 metros quadrados por habitante ano. Nos Estados Unidos é 10, na China é 3,5, no Chile é 5. Então você viu, simplesmente atingindo níveis de penetração próximos dos outros países, o país pode crescer muito. E depois, bom, você tem aqui um potencial em termos de desenvolvimento da indústria da construção. Por quê? Porque a taxa de urbanização do Brasil é muito alta. 82% mais ou menos da população brasileira está morando em cidades. Mas esse processo de urbanização do Brasil foi, desculpa falar assim, mal sucedido, no sentido que os padrões desse processo de urbanização não foram os mais altos do mercado. E aí tem toda uma necessidade de renovação muito, muito grande que vai ser desenvolvida ao longo dos próximos anos. Para o Brasil também ficar seguindo, enfim, conforme os mais altos padrões em termos de qualidade, de sustentabilidade e de conforto. Por essas três razões, Saint-Gobain tem uma visão muito, muito otimista do país e vamos continuar investindo muito de forma muito relevante. Javier, falando um pouquinho aqui das marcas, né? Vocês estão presentes em diversos segmentos no Brasil com marcas que são referência. Eu queria que você contasse um pouco, né, com relação a Quartzolite, Norton, a Brasilite, Tecbond, quais são as mais relevantes para o grupo, e queria que você falasse também um pouquinho dessa estratégia de expansão com relação às marcas. Bom, todas as marcas são relevantes, são importantes, mas eu diria que temos dois tipos de marcas. Marcas internacionais, que existem no mundo inteiro, que são conhecidas no mundo inteiro, e marcas especificamente brasileiras. E que são, para mim, a expressão dessa conexão forte que existe entre o Grupo Saint-Gobain e o Brasil. No sentido que Saint-Gobain, em Brasil, é uma empresa brasileira, com marcas brasileiras. Marcas como Quartzolite, como Brasilite, são marcas completamente brasileiras. Temos marcas também brasileiras, como Tecbond, que foram depois desenvolvidas pelo grupo no nível internacional. Tecbond, hoje, é uma marca conhecida no mundo inteiro, mas que começou aqui somente no Brasil e que depois foi levada para outros países. A marca, como falava, é uma expressão da conexão entre a empresa e o cliente, uma conexão de confiança, uma conexão em termos de o que o cliente espera no campo da qualidade, no campo da inovação. A maioria de nossas marcas aproveitam de um premium price, o que quer dizer que temos um preço acima da média. Por quê? Porque essa promessa de qualidade, essa promessa de inovação, essa promessa de sustentabilidade, uma promessa, uma realidade pela qual o consumidor brasileiro está pronto para pagar um preço acima de marcas que não têm esse compromisso com a qualidade, com a inovação. Então, a marca é um elemento fundamental do nosso modelo de negócio que queremos desenvolver ainda mais. Você tem percebido que a Saint-Gobain, as marcas de Saint-Gobain, a marca Saint-Gobain não é tão conhecida para o público brasileiro, mas as marcas produtos, dos materiais, né, dos produtos. E aí temos investimentos importantes nas meias. O que eu gostaria nos próximos anos é desenvolver mais a marca Saint-Gobain, que os conjuntos brasileiros soubessem que acima de todas as marcas, Tecbond, Brasilite, Security, Placo, existe uma bandeira comum, que é essa bandeira do Grupo Saint-Gobain. Aí ainda temos muito trabalho para fazer, mas o convite de você, da Priscila, vai ajudar para reduzir um pouco esse gap. Eu acho que quando você menciona as marcas, tem um ponto, você mencionou aqui, a percepção de valor, de qualidade, né? Acho que, por exemplo, uma Quartzolite é uma marca que atravessou gerações, né? Muita gente hoje usa Quartzolite porque é top of mind, né? O pai ou o avô usava Quartzolite. Me parece que é um pouco diferente
do posicionamento que você consegue ter, por exemplo, no mercado chinês, onde você tem uma obsessão e priorização de custo. Então, se possível, eu queria que você só explicasse um pouco aqui a diferença, dado que você passou tanto tempo na China e agora já conhece tão bem o Brasil, essas peculiaridades, diferenças aqui com relação ao consumidor. Ainda não conheço o Brasil, estou conhecendo. Após 3 anos e meio aqui, eu começo a conhecer agora. Mas eu diria 3 coisas. A primeira, essa conexão sentimental é muito importante, mas não é suficiente. As pessoas compram quartzolite não somente porque o pai comprava quartzolite, mas porque essa promessa de qualidade, de inovação, de sustentabilidade é uma promessa certa. Então, a conexão sentimental conta, mas conta para as primeiras compras. E depois o comprador fica insatisfeito, ele não vai comprar nunca mais. O produto tem que entregar a qualidade prometida. Exatamente. Segunda coisa, é completamente certo que você fala com relação a um país como a China. Por quê? Porque a China não tem história recente, não tem história de capitalismo recente. As marcas chinesas são marcas que têm, máximo, uma história de 20, 30 anos. Você tem que criar uma marca. Aqui, falamos de um país onde a Saint-Gobain fica presente desde há quase 90 anos. Essa história permite construir um relacionamento muito mais profundo, muito mais sólido. Essa conexão sentimental que eu falei entre as marcas e os consumidores existe aqui. Começa a existir na China, mas até agora não existia. E terceira coisa, sim, a China está evoluindo muito rapidamente para um mercado com características muito similares, muito semelhantes às características brasileiras, com uma importância da marca ainda maior do que tem na Europa ou que tem nos Estados Unidos. O chinês, não sei se o termo é adequado, é muito marquista. Ele é fiel às marcas, né? É muito marquista, fiel às marcas. Eu acho que o consumidor brasileiro é mais independente, também porque está mais treinado, tem um conhecimento maior. Então, ele, se não fica satisfeito com essa proposta de valor, ele vai mudar, mesmo se tem essa tradição de família e tudo isso. Por isso, as marcas são importantes, mas o que mais conta é esse trabalho para, como você falou, entregar essa promessa de valor que uma marca encerra no seu nome. Javier, a gente tocou aqui brevemente nos resultados da empresa, mas a gente queria entender um pouco melhor, né? Porque vocês vêm apresentando resultados consistentemente fortes e crescentes, né? Então, queria entender um pouco melhor as principais razões desse sucesso, desse crescimento, falando especificamente da operação no Brasil, que, claro, você tocou em alguns pontos aqui de demografia, né? De uma demografia um pouco mais jovem, de uma classe média ascendente, de um perfil mais urbano, né? E que requer mais reformas dentro dessa... Faltou um pouquinho de planejamento ali, talvez, né, na questão urbanística, e isso acaba levando a mais reformas, né, o famoso puxadinho que o brasileiro adora. Mas queria que você se aprofundasse um pouco nas razões do sucesso da operação no Brasil e também na América Latina como um todo. Bom, é verdade que é uma história bem sucedida, de mais de 90 anos, e as perspectivas do futuro ficam também muito positivas. Eu diria que existem 2 razões principais. A primeira, já falamos disso, é que estamos falando de um mercado grande que se desenvolve rapidamente, mesmo se o contexto econômico geral não é bom. Por quê? Porque estamos falando de produtos e serviços com uma taxa de penetração ainda baixa e que continua aumentando, mesmo quando as condições econômicas gerais não são boas. Então, se a economia cresce, nós crescemos. O setor cresce acima do PIB, vamos dizer. E se a economia não cresce, também crescemos. Claro, quando a economia cresce, crescemos mais rápido do que crescemos quando a economia não cresce. Mas o elemento fundamental é que
crescemos mesmo quando a economia geral não cresce. Setor bem resiliente. Exatamente. Né? E esse elemento vai ficar presente nos próximos 20 anos, porque, como já falei, a taxa de penetração fica ainda baixa. Segundo elemento de sucesso, e aí eu sou muito sincero, essa qualidade das equipes de Saint-Gobain no Brasil. Francamente, o elemento humano é fundamental. Existe uma conexão muito forte em termos de cultura entre o Brasil e o estilo de gestão Saint-Gobain, entre a cultura do Brasil e a cultura da Saint-Gobain. Valores que são muito comuns, solidariedade, colaboração. Então, eu acho que a Saint-Gobain desenvolveu uma equipe de uma qualidade extraordinária. Hoje, além de mim, que sou estrangeiro, você não tem estrangeiros aqui no Brasil. A equipe é toda brasileira? É brasileira. É brasileira. Eu acho que o fato de gerenciar o negócio por pessoas que conhecem intimamente a realidade brasileira é um fator decisivo de sucesso. Contrariamente a outras empresas estrangeiras que trazem estrangeiros que vão gerenciar bem, mas que não têm essa conexão forte, esse conhecimento profundo, íntimo das realidades que precisam gerenciar. E aí, o decisivo é o modelo de gestão da Saint-Gobain. A Saint-Gobain é um modelo muito descentralizado. Muito. Claro, temos uma estratégia global, mas essa estratégia precisa ser adaptada, ajustada por país. E mesmo por região dentro de um grande país como o Brasil. Entre outras razões, porque nossa indústria principal é a indústria da construção. E você não constrói da mesma forma no Brasil que na China. Você não construi da mesma forma no Nordeste brasileiro que no Sudeste. Então você precisa de capacidade de adaptação permanente, que somente dá quando você trabalha com equipes puramente, genuinamente locais. Mas aí vocês dão autonomia para essas equipes locais atuarem, então? Nós falamos, em termos de cultura, sempre falamos de TEC. Trust, Empowerment and Collaboration. E para mim, a parte fundamental é trust. Confiança, empoderamento e colaboração. Exatamente. Né? Para mim, o mais importante é trust, confiança. Quando você dá confiança, você vai gerar imediatamente empoderamento e você vai gerar imediatamente colaboração. Essa cultura fica muito bem ajustada, adaptada, vai muito bem com a cultura brasileira. Existe não sei como se fala, um matching. Deu match. É isso. E é interessante esse ponto, porque muitas multinacionais no Brasil, que eu diria falharam, fracassaram nos negócios aqui, foi justamente porque tentaram aqui, primeiro, não respeitar as especificidades que a gente tem no Brasil ou trataram o Brasil como um país só, como uma coisa homogênea, e a gente sabe que é justamente o oposto disso. É um país muito diferente dependendo da região do estado. E aí, queria aproveitar aqui um gancho relevante. Vocês se posicionam como líderes em construção leve e sustentável. Queria que você explicasse um pouco mais sobre esse conceito, sobre a responsabilidade que é estar posicionado como líder leve e sustentável e os desafios também que estão por trás desse conceito. A construção leve e sustentável é uma forma de construir relativamente nova, uma proposta de valor baseada em uma optimização dos recursos ao longo do ciclo da vida do produto da construção. Isso começa com... poderíamos diferenciar 5 etapas ou 5 momentos diferentes nesse processo. Primeiro, o desenho. Você tem que desenhar materiais, soluções recicláveis, materiais e soluções que precisem de poucos recursos ao momento de ser produzidos, ao momento de ser instalados. É o momento em que, durante o processo de utilização, possam generar benefícios para os utilizadores. Segundo momento é o momento da produção. Você tem que produzir esses materiais, as soluções que você desenhou. E aí, o trabalho de Saint-Gobain tem sido muito forte para desenvolver processos de fabricação que sejam muito eficientes em termos de utilização de energia. Por exemplo, para produzir um tijolo, você precisa
6 toneladas de CO2. Para produzir uma placa de gesso ou para produzir um vidro, você precisa de um volume de CO2 muito mais reduzido. Por quê? E consumo de água também, né? E consumo de água também. Uhum. Por quê? Porque os processos de fabricação desses produtos foram desenhados também com essa otimização na cabeça. Terceiro momento, o momento em que você vai levar esse produto para a obra e vai fazer a obra, e vai instalar. Aí a noção fundamental é essa noção de produtividade. A instalação tem que ser rápida. Tem que precisar de pouca mão de obra, o que vai resultar também em uma economia para o construtor e para o consumidor final, que vai pagar menos porque o prédio foi construído mais rápido e de forma mais barata. Quarto momento, muito importante, o momento em que o morador do prédio vai morar no prédio e vai aproveitar os benefícios que os produtos desenvolvidos pela Saint-Gobain vão levar vão ser capazes de produzir todos os benefícios. Que é o quê? Durabilidade, isolamento térmico? É isso. Bom, se queremos fazer um resumo em 2 conceitos, é eficiência energética. Uhum. Você vai precisar de menos energia para morar. Né? Você não vai precisar apenas ar-condicionado, você não vai precisar apenas calefação. Isso vai reduzir o consumo energético do prédio e a tua fatura em termos de consumo energético de forma muito importante. E segundo elemento que você vai receber ao longo da vida desse prédio é conforto. Conforto térmico, conforto acústico, conforto em termos de qualidade de ar, que são elementos de saúde, de bem-estar, né? Que vão melhorar de forma importante a qualidade da vida. E último momento, o momento em que você precisa renovar o apartamento, o prédio já precisa ser, não sei, vai ser destruído, vão construir outro prédio, é preciso que esse produto, essas soluções, esse material possa ser facilmente reciclável, para poder ser reintroduzido na cadeia, essa cadeia virtuosa da construção leve e sustentável. Javier, quando a gente fala de sustentabilidade, né, no setor de construção, a gente passa necessariamente por políticas públicas, né? Então, quais dessas políticas públicas você acredita que deveriam ser implementadas para incentivar uma construção mais sustentável no Brasil? Eu acredito que temos 2 eixos fundamentais. O primeiro eixo é o eixo da regulamentação. Eu acredito, é um fato, que a regulamentação brasileira fica ainda um pouco longe das regulamentações mundiais mais exigentes. Essas regulamentações são importantes para acelerar o processo de transformação da indústria, o que não é pelo benefício de Saint-Gobain que eu estou falando isso, mas porque isso vai também acelerar o processo de transformação da sociedade brasileira no campo da eficiência energética e no campo da transição ecológica, nessa meta comum de reduzir significativamente, de forma muito relevante, as emissões de CO2. Então, para o Brasil poder atingir essas metas, é preciso mudar rapidamente a regulamentação e adaptar a regulamentação brasileira para os padrões mais exigentes que existem hoje na Europa, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos. O segundo eixo é a necessidade de impulsionar a renovação do parque imobiliário brasileiro, que, como já falei, foi construído durante os últimos 50 anos, atendendo a padrões que ficam completamente ultrapassados. Nessa política, nessa
esse objetivo também comum, eu acho que precisamos caminhar juntos, a administração pública, as empresas e os consumidores. Eu acho que são necessárias políticas de financiamento para impulsionar essa renovação necessária. As empresas têm que continuar investindo para desenvolver produtos mais econômicos, que possam substituir as soluções tradicionais de forma mais rápida. Eu acho que também precisamos fazer uma política de educação, né? Porque muitas vezes falamos de construção leve, construção sustentável, de decarbonização, mas não sabemos articular isso em forma de soluções concretas e práticas. O consumidor brasileiro muitas vezes fica confuso quando falamos falamos com esses conceitos um pouco genéricos. Javier, e como você falou, essa nova era de construção sustentável, claro, passa sim por participação ali de políticas públicas, mas vocês têm nos engenheiros e arquitetos grandes parceiros, né, grandes evangelistas, vamos dizer assim, dessa nova forma de construir. Então vocês promovem um prêmio de arquitetura sustentável, né? Não, você tem completamente razão. Nós precisamos que esse evangelho seja bem conhecido. Por enquanto temos esse déficit de conhecimento por parte dos consumidores finais, dos utilizadores finais. E nessa meta, eu acho que a colaboração com os arquitetos é muito importante. Essa parceria é muito relevante. Por isso que nós lançamos já alguns anos atrás algumas premiações importantes que têm como objetivo impulsionar os projetos arquitetônicos ou arquiteturais leves e sustentáveis. 2 semanas atrás, em Buenos Aires, teve lugar a primeira edição do Prêmio Latino-Americano de Arquitetura e Desenho Urbano Sustentável. Mais de 2.000 projetos de arquitetos de toda a América Latina foram apresentados, o que é brutal. Você tem poucos eventos que são capazes de gerar esse entusiasmo. Então, absolutamente, concordo com você. É um trabalho que temos que fazer, que corresponde fazer a empresas como a Saint-Gobain, essa parceria para levar esse conhecimento em termos de prescrição para os arquitetos e eles colocar essas novas soluções, esses novos materiais em todos os projetos novos, em todos os projetos de renovação. Javier, e ainda no tema de sustentabilidade, né? Quais são as principais inovações que a Saint-Gobain trouxe nos materiais e principalmente na questão da eficiência energética, né? Rumo a um carbono zero? Perfeito. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que esse esforço de inovação permanente de Saint-Gobain é um esforço relevante. A Saint-Gobain está investindo em programas de pesquisa e desenvolvimento mais de 500 milhões de euros a cada ano, nos 8 centros de pesquisa e desenvolvimento espalhados por o mundo inteiro. Um deles está aqui em Brasil, representa um dos centros de pesquisa mais inovadores, mais dinâmicos do universo Saint-Gobain. Eu gostaria de destacar algumas inovações importantes. Primeiro, em termos de processo. Como já falei, é importante que os processos de fabricação dessas soluções sejam muito optimizados do ponto de vista de eficiência energética. A Saint-Gobain foi o primeiro vidreiro do mundo em produzir vidro com pegada zero carbono. Isso demandou investimentos grandes em termos de pesquisas e desenvolvimento, trabalho de inovação muito importante. Também somos o fabricante de drywall do mundo, o primeiro fabricante nesse campo que levou para o mercado o drywall com a pegada carbono mais baixa de todos. Ainda uma vez mais, porque o processo de fabricação fica muito otimizado e porque nesse processo de fabricação utilizamos de forma muito relevante produto reciclado.
né? Placas de gesso que são recuperadas, elevadas e reintroduzidas no processo de fabricação. Vocês patentearam esses processos? Sim, sim. A Saint-Gobain publica a cada ano mais de 450 patentes no mundo inteiro. E aí, em termos de produto, tem outras novidades interessantes. Não sei, uma novidade muito espetacular. A Saint-Gobain foi o inventor, se fala, do vidro eletrocrômico. Então, se você imagina... Vidro eletrocrômico. Então, agora você vai ter que dar uma aula aqui de física para gente entender o que é um vidro eletrocrômico. É bem simples. É um vidro que você pode mudar as condições de transmissão luminosa à vontade. Então, você acha que faz... muito quente. É que nem aqueles óculos que vão não, por exemplo, nos aviões, você tem vidros eletrocrômicos nas janelas. Você pode mudar o nível de transmissão luminosa, mas o que você fala são fotocrômicos. O que quer dizer que o vidro se adapta às condições do sol. Aqui estamos falando, o vidro se adapta ao que você quiser. Eu quero que o vidro fique mais escuro, você... aperta um botão. Mas como funciona isso? Tem um dimmer? Sim, tem um botãozinho, você aperta, quero mais claro, quero mais escuro. O vidro fica sempre transparente, mas fica mais escuro, mais claro, e vai proteger você melhor ou pior contra o sol. E além disso, você vai poder... então nem preciso mais ter cortinas, por exemplo. Não precisa, mas tem uma vantagem adicional, que você pode estabelecer as condições de privacidade que você quiser. Imagina, você tem um escritório todo com vidro, e no momento preciso você quer ter uma reunião com um colaborador, com um parceiro, e você precisa de um certo nível de privacidade. Você vai apertar o botão, isso vai mudar o escuro, e você vai poder ver através, mas não vai poder ser visto de fora. Então ele fica que nem naquelas salas de interrogatório. Você consegue... É um pouco isso. É um pouco isso. Entendi. É um pouco isso. Super high-tech. Mas o que é interessante é que você muda. Você decide o que você quiser, o que você quer. Javier, está muito claro o tema de sustentabilidade, como chega no consumidor final e a preocupação que a Saint-Gobain tem com relação a isso. Agora, olhando um pouco para dentro, como é que vocês integram, como é que vocês trazem esse tema nas operações, na cadeia de suprimentos? É um elemento fundamental do modelo de negócio da Saint-Gobain, eu diria mesmo da personalidade da Saint-Gobain, esse compromisso com a decarbonização. A Saint-Gobain foi uma das primeiras empresas mundiais, estamos falando de bastantes anos atrás, em assumir essa promessa de descarbonização para o ano 2050. Essa promessa, cumprir essa promessa é particularmente duro em uma empresa como a Saint-Gobain, que tem 1000 fábricas operando. Como fazer para que essas 1000 fábricas não emitam CO2? Fábricas em diversas geografias. Né? Esse número vai continuar crescendo. Para o ano 2050, provavelmente tenhamos pelo menos um número duplo. Então, isso anima a vida interna de Saint-Gobain permanentemente. O desempenho medioambiental para Saint-Gobain é tão relevante quanto o desempenho financeiro. Ao final de ano, quando analisamos as metas, os objetivos de cada empregado, a parte financeira tem muita importância, quanto vendeu, quanto dinheiro ganhou, mas a parte medioambiental, quanto progredimos em termos desse caminho para a descarbonização, é também muito importante. Antes de chegar a 2050, temos algumas etapas intermediárias, se fala, relevantes. Para 2030, temos que reduzir de 33% as emissões de CO2 comparado com o ano 2017, também aqui na América Latina. Lembrando que em 2017 o número de fábricas de Saint-Gobain na América Latina era a metade. Então você imagina o esforço que temos que fazer. Estou falando aqui de escopo 1 e 2. Bom, então o que quero dizer é que essa meta está presente em todas as ações, em todas as decisões que estamos tomando o dia a dia. Isso
é uma questão de produção, uma questão de logística, de relacionamento com os fornecedores, porque os fornecedores também têm que participar nesse esforço coletivo. É uma tarefa bem dura, mas com um propósito tão legal que eu acho que é uma meta muito motivadora. Você sabe que o propósito de Saint-Gobain é making the world a better home, fazer do mundo um lugar melhor. Né? É isso. Então, isso impulsiona, anima as equipes muito mais do que uma meta puramente financeira. Uhum. E quando a gente fala de sustentabilidade, claro, a gente imediatamente pensa nessa questão ambiental, mas passa também pelas questões sociais e de governança. Então, queria que você falasse um pouco sobre o Comitê de Diversidade, que foi criado na Saint-Gobain e especificamente no Brasil, né? Qual que é o papel desse Comitê de Diversidade? Quais os resultados que vocês escolheram através dele? Eu diria que a Saint-Gobain do Brasil é uma empresa diversa, bastante diversa, mas ainda não suficientemente diversa. Esse Comitê de Diversidade foi criado para impulsionar esse caminho para ser verdadeiramente uma empresa reconhecida pela diversidade de nossas equipes. E aí eu acho que vocês temos um eixo duplo. Primeiro, é um eixo moral. O compromisso com a diversidade, com a igualdade de gêneros, com a igualdade de raças. É um compromisso ético, moral. Mas tem um segundo eixo também muito interessante, que é um eixo de eficiência. As equipes são muito mais dinâmicas, muito mais eficazes, muito melhores em termos de desempenho quando elas são verdadeiramente diversas. Então tem essa abordagem dupla, a ética, a moral, mas também a eficácia. Uma gestão moderna não pode ser uma gestão monolítica, tem que ser uma gestão com uma diversidade ampla. E aqui falamos de diversidade de gêneros. Na Saint-Gobain, 35%, aqui no Brasil, 35% dos postos executivos são mulheres. Ainda é baixo, mas estamos aumentando. Mas no relativo não é baixo, né? Temos outro objetivo, por exemplo, que 50% agora mesmo das novas contratações para postos diretivos tem que ser sistematicamente mulheres. Temos diversidade também em termos de idade. Gostamos dos jovens, mas também gostamos dos idosos, e gostamos das pessoas, diversidade em termos de background, de educação, engenheiros, pessoas que trabalham no marketing, pessoas que estudaram história. Essa diversidade de educação, de background, é super, super bacana, vai enriquecer muito o debate. E no Brasil também, diversidade em termos de orientação sexual, aí a palavra-chave é respeito profundo. E finalmente eu termino com a diversidade em termos de raça. Para mim, essa é a minha maior frustração aqui em Brasil, porque quando eu observo as equipes de Saint-Gobain e observo a sociedade brasileira, eu percebo ainda um gap, e aí temos que trabalhar muito. Eu sei que precisa de tempo, porque, sobretudo para as funções mais altas, porque precisamos que uma parte da população possa ter acesso a uma educação mais aprimorada. Mas aí o compromisso da Saint-Gobain também, em termos de diversidade da raça, é fundamental. E o Comitê de Diversidade foi criado para isso, para impulsionar, para mexer a organização inteira nesse propósito comum. E, Javier, acho que só um ponto aqui interessante, a geração atual é uma geração muito mais conectada com o tema de sustentabilidade, com o tema social, ou seja, com o propósito da Saint-Gobain. Então, acho que isso, de alguma maneira, mesmo a Saint-Gobain sendo uma empresa de alguns séculos, deve ajudar a contribuir bastante na atração de talentos, né? Acho que os mais jovens, eles têm um respeito, mas mais do que isso, admiram muito o propósito da Saint-Gobain. É um desafio que a gente nota, muitas das empresas que têm décadas, séculos aqui de história,
hoje sofrem na atração de talentos, né? Como você falou, o talento é fundamental, o ativo fundamental para garantir o desenvolvimento da empresa e o sucesso da empresa. Sim, você tem completamente razão. Esse propósito da Saint-Gobain, Making the World a Better Home, é muito mobilizador. E nós fazemos a cada ano uma pesquisa muito interessante do clima da empresa. Cada empregado, desde o mais alto até aquele que está no mais baixo da cadeia, é perguntado sobre a empresa, a estratégia da empresa, o clima da empresa, o que está funcionando, o que não está funcionando. Eu tenho muito orgulho de dizer que o que se chama tecnicamente o Net Promoter Score é super alto. Aqui no Brasil é um número bem acima da média Saint-Gobain e bem acima a média das empresas brasileiras no Brasil. E para mim, uma parte muito importante desse sucesso é essa participação ativa de todos os empregados da Saint-Gobain nesse propósito comum que vai além do desempenho financeiro. Como todos estamos brigando por atrair os melhores talentos, eu acho que essa é uma alavanca importante. Os jovens, eles têm uma visão do trabalho que vai além do salário. Eles precisam ter um propósito na vida, que todo esse tempo que eles passam na empresa, que é um tempo muito relevante, sirva não somente para ganhar um salário e poder viver, mas também para transformar o mundo. Isso eles podem encontrar na Saint-Gobain. Muito bom. Estamos, infelizmente, chegando ao final aqui do nosso episódio, mas como não poderia deixar de ser, nossa sempre tradicional sessão de dicas, onde a gente pede aos nossos convidados, Javier, que compartilhem aqui dicas culturais, podem ser livros, filmes, séries, palestras, o que você quiser trazer aqui para os ouvintes do Insights. Eu vou parecer um pouco clássico, mas eu acho que neste mundo moderno, onde as coisas acontecem muito rapidamente, dá para voltar de vez em quando para os clássicos. Eu recomendaria 2 livros. Um livro de um autor francês, Voyage au bout de la nuit, Viagem ao final da noite, de Céline. Céline, quando você lê esse livro, você entende todo o realismo mágico latino-americano que foi desenvolvido 50 anos depois. E segundo... Que o Gabriel Garcia Marques bebeu dessa fonte também. Exatamente, exatamente. E segunda dica, eu adoro Borges, o escritor argentino. E aí, qualquer livro de Borges é uma aventura intelectual. Ninguém escreveu o espanhol como ele escreveu, com essa profundidade. Então, é isso. Muito bom. Dota, o que você traz aqui de dicas? Bom, a gente está diante de uma empresa aí de 360 anos, então eu achei que deveria trazer aqui uma dica de um livro de longevidade, não corporativa, mas pessoal. Então, um livro que eu li recentemente que eu achei muito bacana é o Outlive, que foi lançado o ano passado, do Peter Attia. Ele até teve com a gente aqui em um dos eventos do banco. Ele é jovem, ele tem pouco mais aí de 50 anos, mas eu achei interessante porque não é um livro só teórico, mas também com dicas práticas de como tentar driblar ali as doenças crônicas e Outlive é um livro sobre longevidade, inclusive coisas que ele aplicou na vida dele, porque apesar dele ser médico, ele não era saudável. E depois que ele teve algumas questões de saúde física e até de saúde mental, que ele começou a utilizar na vida dele os próprios conselhos que ele dava para os pacientes. Comprei imediatamente. Tem uma livraria perto daqui. Porque eu já tenho uma certa idade, eu já cumpri 60 este ano, então eu tenho que me cuidar. Né? Não, você está ótimo. E justamente o ponto dele no livro é que não tem idade assim para você começar a implementar esses passos para melhoria de qualidade de vida, né? De viver, não basta viver mais, tem que viver melhor. Exatamente. Não, aí eu concordo completamente com você. E aí, uma dica importante nesse sentido, o exercício físico. Permanente, sistemático.
eu me acordo a cada manhã às 4:30 da manhã. Às 5 da manhã estou já na academia, de segunda até sexta. Sábado e domingo não, porque a academia abre mais tarde. Eu gostaria de recomendar a todos os jovens que estão ouvindo, se eles querem chegar a uma certa idade com uma saúde boa, um nível de energia bom, o exercício físico é fundamental. Exatamente. Bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer de conversar com Javier Gimeno, CEO da Saint-Gobain na América Latina. Javier, muitas gracias. Muitas graças a ti, foi um prazer. Muito obrigado, foi Dota também, excelente. Eu passei um momento muito, muito bacana com vocês. Nós também. Queria agradecer também ao Rafael Dota, head do Bradesco BBI. Dota, obrigada pela sua participação hoje. Obrigado, Pri. Obrigado, Javier, pela presença. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito bem, e vocês que nos acompanham já sabem que o Insights está nas principais plataformas de áudio. Estamos também no Instagram, no perfil @podcast.insights. Ficou com alguma dúvida sobre o assunto desse programa? Siga nosso perfil por lá e nos envie sua pergunta nas mensagens. Acompanhe o nosso podcast pelo Insta, fique por dentro das gravações, bastidores e até dos spoilers. Tchau, até a próxima!